nós vamos convidar para o painel número 3, com o tema Desafios Públicos, Soluções Privadas, como startups podem colaborar com o governo de Rondônia. Mais uma vez, o professor César Vanderlei, que será o moderador deste painel. Também os painelistas, o diretor de inovação da PING, Bruno Pinheiro, o excelentíssimo procurador do Estado, doutor Cássio Bruno, e ainda o servidor do Tribunal de Justiça de Rondônia, Felipe Hidalgo, para estarem conosco como painelistas neste momento. Bom, não podemos, então, por conta de imprevisto, receber o procurador do Estado, doutor Cássio Bruno, porém os demais citados, Bruno Pinheiro, diretor de inovação da PING, Felipe Hidalgo, servidor do Tribunal de Justiça de Rondônia, e o nosso moderador, professor César Vanderlei, darão então sequência neste painel. Professor. Bem, gente. Oi, teste. Estão ouvindo? Tá. Beleza. A gente vai tentar, a proposta do painel foi justamente a gente conseguir enxergar. A gente tem um raio-x mesmo interno em relação a como que os órgãos públicos eles estão conseguindo tratar a inovação, e antecipadamente eu queria agradecer a presença dos colegas. O doutor Cássio me comunicou totalmente, realmente, vocês que acompanham a inovação, vocês sabem o quanto que seriam valiosas as considerações dele aqui. Vamos ver se vai dar tempo dele chegar aqui. Mas eu vou ter essa árdua atribuição de falar dessa parte do público. O colega vai falar do judiciário, e aí, necessariamente, a gente precisava ter uma startup aqui para poder dar os feedbacks dela também. Então, inicialmente, eu queria que os colegas se apresentassem para a transmissão, para os colegas que estão aqui. Bom, vou começar aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno Pinheiro. Hoje eu estou à frente da diretoria de inovação da PING, uma startup 100% rondoniense. E nosso objetivo é desburocratizar tanto a iniciativa pública e privada, trabalhando em processos de back-office, né, contratações, financeiro e RH. E é o nosso foco. E hoje eu vim aqui compartilhar um pouco da nossa experiência como startup, uma vez que nós temos alguns clientes do setor público. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Felipe Hidalgo, sou coordenador do Laboratório de Inovação do Poder Judiciário de Rondônia, né, do Tribunal de Justiça. A gente fica dentro da Escola da Magistratura. Eu vou fazer uma autodescrição aqui, política institucional, tá? Eu sou homem branco, 1,83 m, cabelos lisos e ondulados, uma bagunça, óculos preto de grau, estou usando uma camisa azul, uma calça azul claro, calça jeans azul claro. E a nossa missão institucional é ser a unidade catalisadora da inovação, ou seja, o elemento que vai acelerar a inovação dentro da instituição. É um prazer, então, muito obrigado pelo convite, inclusive. Bem, então, vamos começar agora falando com startup, né, gente? Nessa prática, o que você daria de sugestão estratégica para esse primeiro passo da startup chegar ao poder público? No caso de vocês, o Cresce, o CREA, o Senar, como que foi essa experiência, assim, se você pudesse falar para os colegas? Bom, César, a gente primeiro, né, só contextualizando, nós enxergamos o B2G, né, o que é o B2G? Vendas para o governo. Nós deixamos isso meio que transparente, parece um B2B. Porque vender para governo não é tão difícil quanto vender para iniciativa privada, né? Você tem, assim como é difícil vender para o consumidor final. Cada modelo de negócio tem seus desafios. Se você é um programador que está vendendo um produto de ticket baixo, um Spotify, os seus programadores são vendedores. Então, cada tipo de modelo de negócio tem uns desafios, né? E nós entendemos ali que o B2G está muito perto do B2B, onde nós atuamos ali atendendo alguns clientes privados, como a Unimed, né? Dito isso, dentro do B2G, eu gostei da sua apresentação, da sua palestra, você falou muito disso. A nossa maior estratégia é conseguir chegar lá dentro
do setor público e falar com o gestor público e falar qual problema você tem. Esse, assim, disparado, é a melhor estratégia que a gente usa, porque problema não falta. O Felipe está dentro do setor de inovação, o professor está na prefeitura, né? Problema não falta, né? Diferente da Suécia, você acorda, você pega o ônibus, tem tudo bonito. Aqui você acorda, bota o sapato, tem uma pedra no sapato, você não consegue andar na calçada, então problema não falta. Como é que você vai chegar nisso? Eu acho que é a nossa maior estratégia. Então a gente senta com o gestor público e pergunta: o que está pegando fogo para você? Porque é interessante, se não está pegando fogo para ele, para a gente como startup não compensa. Vai ser um gasto de energia tremendo e no final nem vai contratar. Então a gente pega o maior problema e a gente entra ali para ver se a gente consegue resolver esse problema. Depois a gente vai falar de como vai ser contratado, até precificação, né? Então a gente não se preocupa com isso no começo, né? Então a gente entra lá. Então tem um cliente bem específico agora, que é o Senar, a gente está com eles fazendo uma rodada de inovação lá com eles, nós já somos fornecedores, e eles têm vários problemas lá. Aí eu falo assim: olha, vamos elencar esses problemas, vamos colocar uma matriz aqui e vocês vão me dizer o quanto dói isso, que depois disso nós vamos estruturar e levar para o diretor do Senar, e vocês vão vender essa dor para o diretor poder investir, né? Porque os recursos são limitados. Então, a gente, só retomando ali sua pergunta, a gente começa por aí, vendo a dor, se existe dor, indo lá, não tem como vender para governo de casa, ligando, é uma venda complexa, assim como o B2B, você tem que convencer o gestor, então tem que gastar a sola de sapato, ir até a ponta, simular, testar, validar várias vezes, para depois você partir para uma contratação. Foi muito importante você ter trazido isso, principalmente em relação à viabilidade mesmo, assim, a atratividade que vai ter essa sua solução, se não é algo que vai estar pegando fogo, né? Mas eu que estou há 19 anos trabalhando com... Eu não sei o que não está, né? Talvez tenha coisa que já até apagou o fogo, que não tem mais o que queimar. Mas uma coisa interessante é que, no caso do Brasil, por exemplo, a instituição que mais tem CPSIs é a Petrobras. E se você abre lá os editais do CPSI dela, ela tem, que é uma das limitações, né, que a apresentação foi muito curta, a gente não conseguiu falar de tudo, mas uma das limitações que a gente tem no CPSI é o valor, né? Se você abrir o site da Petrobras, você vai ver que as soluções que ela está buscando é com RH. Por quê? Porque eu tenho um limite de 1,6 milhão. Então, você imagina o que é você ter realmente um real incêndio para ser apagado com tão pouco. Então, até parece que o CPSI ele foi modelado mesmo para esses problemas um pouco menores, né? E deixando, talvez, dependendo da profundidade do problema, trazer a encomenda tecnológica depois. Uma outra observação também que faz muito sentido que você trouxe foi a questão de você conseguir ir até o órgão para melhor compreender as dores. Porque, de fato, é isso que acontece. A partir do momento que você tem essa etapa anterior, que é uma etapa de investigação dos problemas, a gente consegue, pelo menos, fazer um escalonamento de que incêndio a gente vai apagar primeiro, que a gente tem muitos, né? A gente tem muitos incêndios. E tanto o Catalisa, por exemplo, o Sebrae também ajuda muito nisso, que é o que a gente está fazendo na prefeitura, era muito complicado, assim, porque cada servidor enxerga o problema conforme a realidade que ele trabalha. E é muito difícil você trazer a alta administração para realmente fazer uma meia-culpa dos problemas que ela tem. Parece que é feio, né, falar que a gente não está conseguindo resolver uns problemas, ainda mais no âmbito de executivo municipal, mas a gente está, né, nesse processo de virada de chave, a gente já fez algumas rodadas e a gente já estabeleceu eixos de problemas que a gente quer resolver. Eu acho que isso é um passo importante. E as startups, a partir do momento que você localiza um órgão, pode ser o seu município, pode ser o seu estado, pode ser o município vizinho, e ele não teve ainda esse processo de estabelecimento dos eixos, ela pode também ser um agente para poder ajudar o município a enxergar os próprios problemas e, a partir disso,
fazer com que o próprio município seja o vendedor da solução dela. Foi muito legal o seu ponto de vista. E aí, Felipe, no judiciário é tudo rosas lá? Muito pelo contrário. Mas, assim, eu estou até surpreso com a fala do colega, porque eu realmente pensava que essa missão de expor as dores cabia muito mais da gente. E aí, assim, eu ia até fazer essa sugestão, e vou fazer ainda, tá bom? Mas, assim, como a gente enxerga as startups hoje? Eu cheguei um pouco até atrasado na palestra, eu peço até desculpa, mas provavelmente o professor falou, historicamente, as instituições públicas, não só os tribunais, eu acredito que, em geral, elas já têm esse histórico de, tipo, eu tenho o meu problema, eu vou pegar o meu problema, vou resolver o meu problema com a minha equipe, usando os meus insumos e no meu tempo. Só que a gente vive hoje num mundo que não dá mais para ter essa mentalidade. E a gente tem, igual o professor colocou, fazer essa mudança de chave dessa mentalidade, né? Toda hora coisa nova, problemas novos, a gente acha que entende de tudo, mas a gente vai ver, não entende de nada. Novas tecnologias surgindo que geram novas demandas para o poder público tomar cuidado. A inteligência artificial é um exemplo assim, mais forte, né, ultimamente. E a gente percebeu, né, que com essa mudança do mundo, né, desse contexto onde a gente está, que não dava mais para só caber a gente. A gente precisava dessa nova abordagem que a gente hoje está abraçando como uma inovação aberta, né? E aí utilizando, né? E aí que a gente vê a importância das parcerias com startups. Hoje nós ainda somos muito tímidos, tem que ser bem sincero, né? Até porque, ainda que tenha 5 anos, a gente ainda está, assim, absorvendo tudo que fala, né, a LC 182, né, as normativas que falam da CPSI, ainda está sendo absorvida, a gente está ainda experimentando a inovação aberta entre os próprios tribunais e instituições do sistema de justiça, por exemplo, né, a gente tem diversos projetos onde a gente utiliza, né, a força de trabalho, né, do MP, por exemplo, que desenvolve alguma coisa, e a gente volta trazendo ali os dados ou os problemas que a gente tem no nosso contexto, né? Então, assim, resumindo, a gente enxerga muito a startup como... A gente reconhece como um elemento que vai vir preencher uma lacuna que a gente não tem, né? Porque já é eu quero falar muito unidade, né? Mas, assim, a startup já é uma... Como é que eu posso dizer? Já tem ali um conhecimento consolidado, às vezes já tem uma tecnologia já bem mais madura. E se tem projetos que a gente pega dentro do tribunal, problemas que surgem e que a gente pensa, poxa, vamos resolver isso como? E a gente pensa, não, vamos contratar isso para a gente desenvolver isso, para a gente fazer uma captação da nossa equipe nisso. Então, quando você vê todo esse contexto, são tempos que demora, tanto para desenvolver a solução, como para preparar a equipe que vai utilizar, que às vezes já está pronta, né? Então, assim, quando ele coloca que é a importância da startup de conhecer essas dores, eu fico muito feliz, realmente, porque lá dentro dos tribunais a gente tem essas unidades voltadas para a inovação pública, que são um ponto focal, mas às vezes a gente também carece tanto de força de trabalho para fazer isso, e como expertise também, né? Porque é algo novo ali dentro. A inovação já é muito antiga, já tem décadas, né? Mas, assim, você vai ver as abordagens, as metodologias utilizadas, parece que elas não mudaram tanto. Às vezes é só pequenas mudanças. Assim, você vai se perguntar por quê? Porque, assim, às vezes os problemas se permanecem o mesmo. E é muito dessa comunicação, dessa habilidade da gente expor nossos problemas, de fazer o co-op. Adorei, de fazer o co-op com as startups. Então, assim, para a gente, inclusive no Poder Judiciário, eu posso garantir que a próxima gestão vai vir forte. Já tem planos, né, de abrir mesmo para contratações de startups, porque a gente lançou o nosso plano de transformação digital e nele mesmo, no nosso diagnóstico, a gente já deixou claro. Nós temos a capacidade, nossa equipe, e não só do tribunal, acho que de todo o poder público, são equipes altamente competentes, são altamente capacitadas, a gente desenvolve inteligências artificiais lá dentro, mas o que a gente bate é que a gente não tem um número suficiente de pessoas, e aí que a startup entra para a gente conseguir completar aquela lacuna. E aí a gente depois foca, né, exatamente na nossa missão institucional, que hoje é garantir o acesso à justiça, né, do Estado. Não, muito boa essa observação, e é muito particular também do judiciário, né? Eu estava em Recife agora, dando uma capacitação para o Tribunal de Justiça lá. Até nas próprias compras tradicionais de vocês,
vocês têm essa centralização, o CNJ dá conta de diretrizes gerais, então é até mais fácil para vocês, porque vocês têm um caminho, né? Os municípios, assim, eu sinto, eu falo com outros colegas, assim, parece que cada um vai para um lado, né? Mesmo que você tenha a nível federal uma legislação que dá conta da transformação digital, do governo digital, acaba que essa discricionariedade, do ponto de vista de inovação, ela acaba dependendo da vontade do gestor. Né? Assim, aqui em Porto Velho, a gente tem esse benefício de ter, mas tem muitos municípios que, infelizmente, não tem esse tino para a inovação, e muito embora existam políticas, muito embora existam diretrizes, ele acaba perdendo esse bonde, né? Uma coisa que você falou também que é muito interessante e é muito comum dos colegas que são desenvolvedores, os devs, front, back, não importa, é que no poder público, que havia esse afã da gente resolver os nossos próprios problemas, da gente desenvolver as próprias soluções, a solução demora tanto para ser desenvolvida que quando ela sai, ela é obsoleta. E quando a gente fala em inteligência artificial, você não tem uma chance, você tem uma certeza que se você for só com a tua mão de obra, com o teu esforço, primeiro, você não tem múltiplas frentes de trabalho para poder ter pessoas focadas 100% do tempo de resolver o problema, você está ao mesmo tempo atendendo os teus chamados, você está ao mesmo tempo resolvendo a tua burocracia, então vira quase um hobby aquilo, é mais um hobby no meio de tantas coisas que você tem que atingir. E aí a gente fica absorvido mesmo pelas urgências, né? A gente brinca aqui em planejamento, né? Quem tem mais de uma prioridade não tem prioridade nenhuma, né? Porque prioridade é só uma. Não devia nem existir no plural, tinha que ser no singular. Mas é um processo mesmo do poder público, ele admitir as suas limitações, né? E o nosso judiciário é um judiciário premiadíssimo em inteligência artificial. Ganhamos mais um diamante, inclusive. Sim, a gente tem 7 diamantes como considerado o melhor tribunal do país. O município de Porto Velho é tetra em diamante, saiu recentemente. Mas em inteligência artificial, o nosso judiciário ele é pioneiro, sim. Muito antes da gente estar discutindo LLM aqui, já existia dentro do tribunal um trabalho em relação a parte de tramitação e a parte de relatório, né, e a parte também de digitalização do nosso acervo quando houve a migração para o PJE. Então, é um tribunal de vanguarda mesmo, tem que ser dado crédito, sim. E mesmo aqueles que estão na vanguarda da transformação digital também precisam da parceria com as startups. Então, por mais vanguardista, por mais boa vontade e capacitação dos servidores, a gente tem que deixar essa portinha aberta para a inovação entrar do lado de fora. Bem, e em relação à startup, como que a gente consegue quebrar o gelo? Quando que você sentiu que você conseguiu embrulhar a tua solução e quebrar aquele gelo do gestor de falar assim, será que eu posso contratar? Será que eu não posso? Como que eu faço? Isso ainda é um desafio muito grande. Os gestores têm muito medo, desconhecem CPSI. Você fala em CPSI, o pessoal está xingando quem? E nós tivemos uma mudança recente, eu digo recente, num prazo, com a mudança da lei de licitação, né? Então, assim, os próprios servidores eles têm um tempo de maturidade. Assim, a 866 ainda tinha gente que não conseguia executar direito, né? Então, isso é um grande desafio. O que nós tentamos diminuir o risco para o gestor. Então, uma das coisas que a gente faz muito é depoimento de trabalhos próximos que nós fizemos em outros órgãos. Então, eu acho, de novo, se eu pudesse compartilhar uma coisa bacana que a gente faz na Ping, é gastar a sola de sapato. Pegar o notebook e bater na porta. E você vai bater em 10 portas para ser atendido em uma. Tá? Não tem... Vou tirar o romantismo de que você vai ser procurado e você vai brilhar e vai subir no palco. Não tem isso. Você tem que bater na porta, conversar, se apresentar, perguntar de forma
de forma honesta, de forma genuína, isso vai tem gente que vai te atender, né? E aí a gente diminui o risco. O que eu faço? Olha, presidente do órgão tal, deixa eu compartilhar a experiência de outro colega de outro órgão. Vamos marcar uma reunião, né? E é difícil marcar reunião, porque está todo mundo ocupado. Com esse negócio de pandemia, meu Deus, parece que piorou, né? Ninguém tem agenda. E aí você bota um outro colega de outro órgão para falar com ele sente mais confiança. Essa é uma das estratégias, tá? A outra é você estar com a documentação em dia. Isso, às vezes, a startup não conseguiu maturar de ter uma pessoa específica para isso. E aí entra o ecossistema, entra o Sebrae, que conhece, conecta pessoas que têm esse know-how de preparar a documentação. O professor Márcio aqui falou sobre o registro de marca, que o IFRO faz esse serviço gratuitamente. Então, a gente registra a marca, registra o software e mostra para o presidente, olha, a gente está com a documentação em dia, balanço em dia, somos uma empresa séria. E isso também diminui o risco dele, porque ele também não te conhece. E se conhecesse, talvez não seria uma startup, seria uma empresa tradicional, né? O que é legal é isso, a mágica. A startup ela não é conhecida. E quando ela é conhecida por todos, provavelmente ela já está escalando, ela já não é mais startup, ela já não está mais nesse modelo, ela já passou por um CPSI lá atrás. Só que o CPSI ele vai pegar os desconhecidos. É um pessoal que está naquela salinha ali, que um monte de jovens que você nunca viu na vida, né? Então, é diferente. Não é aquele, sabe, o Steve Jobs que está no palco, que já passou por uma experiência enorme. Então, você tem que trazer confiança, porque você é um desconhecido. Você é um resolvedor de problema, você está disposto a resolver problema, você tem uma equipe boa para resolver o problema, isso importa muito. Meus sócios são meus sócios, né? Eu falo meus sócios e o Sebrae também, que o Sebrae ajudou a gente bastante. Mas a equipe perfeita que nós montamos, com gente com experiência no serviço público, na advocacia, na controladoria, experiência em tecnologia, formou o time perfeito. Porque tem que ter um time perfeito para resolver um problema bom, né? Sozinho você não consegue. Então, essas são algumas das estratégias, né? A primeira, eu diria ali, você tem que meter a cara, trazer depoimento de outras pessoas, porque é difícil, mas se você já trabalhou no órgão, você faz um meet, a pessoa, ela te vende. E a segunda é estar com a documentação em dia, trazer esses ativos, vamos chamar um ativo de marketing, né? Não é um ativo de marketing, mas para venda serve. Olha, eu tenho um registro de marca pelo INPI, eu tenho um registro de software, eu não estou clonando, copiando, isso aqui é meu mesmo. E isso passa uma segurança para o gestor avançar na contratação. Muito boas observações. E do lado de cá do balcão, eu posso ser a testemunha para dar conta que isso realmente funciona, né? A gente tem no poder público, eu costumo brincar com meus alunos, eu falo assim, a gente consegue apelar a alguns sentimentos dos gestores, né? O primeiro sentimento mais fácil de você apegar é inveja. Porque se o coleguinha está fazendo, está ganhando prêmio, está se destacando com inovação, você leva a sementinha e fala assim, poxa, olha só o destaque que ele está tendo, a gente podia estar fazendo muito melhor e não está fazendo. Aí você planta aquela sementinha assim, aí é impressionante, de uma hora para outra surge uma boa vontade, né, Rangel? Surge uma boa vontade. E o segundo é o orgulho, né? O orgulho também, o orgulho não falha, né? Mas a questão de você trazer a diminuição de risco, como você falou, que poderia ser traduzida em segurança jurídica, né, seja por uma contratação que já tenha sido feita no âmbito de um outro executivo, você ter dentro do seu portfólio aquele processo administrativo devidamente instruído, você sabe, muitas vezes, na caminhada de vocês, startups, vocês vão ter que mandar parecer jurídico de outros órgãos para convencer também o jurídico. Eu sou advogado, eu sei como nós podemos ser muros intransponíveis para a inovação quando nós não conhecemos. Então, esse processo de convencimento passa por
por você conseguir trazer paralelos, trazer exemplos. E hoje em dia, no pós-pandemia, mas, né, principalmente no pós-pandemia, mas antes também, eu acho que é subvalorizada essa postura da startup de ter uma cara e ir lá, né? Eu concordo com você. Eu acho que, muito embora seja possível as startups elas conseguirem olhar os editais que são publicados, ela conseguir participar de uma maneira mais burocrática, mais distante, nada paga aquela visita, nada paga você conseguir trazer para uma reunião, mesmo que seja uma reunião curta, embora seja bastante dificultosa de marcar, com certeza, eu imagino, porque é difícil para a gente, dentro da administração, marcar reunião com a gente na administração. Então, eu imagino como é que é falar com esses atores externos, né? Então, também é uma informação de bastidor muito valiosa para as startups. Nunca descartem essa possibilidade de você fazer essa visita, de você ter um rosto, de você ter uma postura e você conseguir apresentar para o gestor, porque, querendo ou não, não importa o quão bom seja o seu pitcher, não importa quão boa seja a sua documentação, você nunca vai conseguir transmitir aquela gana, aquela vontade, aquela confiança na sua solução, senão presencialmente. Esse é um fator humano que inteligência artificial nenhuma vai conseguir substituir. Então, muito bem falado mesmo, assim, muito particular. Legal. Só complementando, claro. Professor César, a gente tem o CREA Rondônia, o presidente Edson Rigoli, ele é um cliente nosso e como você é um guerreiro, pegando essa analogia ali do jogo, você, como startup, você é um guerreiro. E você tem que estar muito bem armado para ir para o campo de batalha, né? E a gente chama ali as armas, o escudo, como os ativos de marketing na visão da startup. Então, você tem que estar bem municiado, né? E eu tenho esse exemplo do CREA agora, que o CREA da Bahia estava adotando o SEI. E o Ping faz o que o SEI faz, só que tem uma inovação, tem uma automação, a gente está usando IA dentro. E aí o presidente falou assim, não, você não vai usar o SEI, não vai aderir ao SEI aí em Rondônia, não? Ele falou, não, para quê? Eu tenho um Ping. E aí ele contando isso, falou, vamos gravar isso, a gente precisa gravar isso. Você grava isso, tem um vídeo, é uma arma sua, sabe? Você tem que estar municiado disso, porque não tem como ir para a batalha sem estar preparado, né? Então, isso que é o legal do empreendedorismo, né? Você tem que fazer diferente, você tem que ter as skills que você falou, isso é muito interessante, né? E o judiciário? Que tipo de oportunidade o judiciário está pronto para dar para as startups aí muito em breve? Diversas. Eu acho que o professor já deu até... não só o professor, né, mas como a gente já comentou aqui, o setor público ele é rico de problemas complexos. São problemas inúmeros e, além dos problemas que as instituições existem para se lidar, tem os problemas internos, como de gestão, de compras públicas, por exemplo, de bem-estar psicossocial dos servidores, por exemplo. Então, assim, realmente um mundo de oportunidades, um terreno muito fértil. Só como foi colocado aqui, e o que eu achei demais, né? Tem que conhecer. Então, assim, as oportunidades, eu acho que elas estão lá e elas, muitas vezes, elas não são subjetivas, elas estão escritas. Então, se vocês pegarem um plano de transformação, seja do tribunal, seja, por exemplo, de outras instituições do poder público, vocês vão encontrar lá o que eles estão planejando e, às vezes, vão encontrar até um orçamento destinado para aquilo. E, às vezes, vocês se identificam, poxa, minha startup é para isso, talvez eu consiga contribuir com esse plano. E pode ser plano de transformação digital, pode ser plano de inteligência artificial, pode ser plano de sustentabilidade. É realmente assim um terreno muito fértil. Eu, por exemplo, estava vendo o que ontem tinha a terapia no bolso, né, uma da startup. Eu estou vendo aqui de longe psicologia organizacional, se eu não me engano. Cadê o Elias? O Elias daí não? E ao mesmo tempo, lá dentro, e eu estou só aqui, ó, como eu sou da unidade de inovação, a gente acaba sendo meio que um ponto focal, de certa forma. E eu estou só aqui pensando, caramba, será que o nosso programa, que se chama Benjude, não pode absorver isso? Porque uma das dores da instituição é o baixo número de psicólogos e assistentes sociais para poder fazer o atendimento dos nossos servidores e dos nossos magistrados.
E assim, eles estão adoecendo. Então, como é que a gente pode facilitar isso? Terapia de bolsa poderia ser uma, talvez. Ou se não, ali, ó, na TV, na TV, não sei, psicologia organizacional. Então, assim, vejam, é um terreno assim, realmente, são inúmeras oportunidades. Eu ia falar aqui, por exemplo, dentro do nosso plano, tem algumas propostas de construção de inteligência artificial, balcão de atendimento, garantir a acessibilidade do jurisdicionado, né, que é o nosso público-alvo, mas não deixa, eu acho que o pulo do gato é realmente conhecer as instituições. E talvez até além, conhecer o público-alvo das instituições, ou seja, conhecer o seu contexto, aonde a sua startup está localizada, conhecer o cidadão mesmo, porque o professor colocou na palestra dele, né, muitos problemas, eles são muito comuns. Então, tem problema aqui no Tribunal de Justiça do Norte, aqui de Rondônia, que lá no Sul também vai ter, e não precisa nem ser do tribunal, às vezes até mesmo no Poder Executivo, numa Secretaria de Saúde, os problemas vão ser os mesmos, vocês vão encontrar essas similaridades. Contudo, muitas vezes, há especificidades, por exemplo, que só a região amazônica tem. Vamos encontrar, por exemplo, que só na região amazônica há populações que só conseguem encontrar o fórum ou ir, né, no poder público ou no poder judiciário por meio de voadeira. Então, ou seja, olha só o nível de complexidade desse problema, por exemplo, para o judiciário. Como nós, como poder judiciário, conseguimos garantir o acesso daquela pessoa? Então já começa a entrar aí Starlink, né? Começa a entrar aí aplicativos, né, pelo celular, para a pessoa acessar de lá. Enfim, ainda é um mundo de descoberta. Eu garanto para vocês que, e sugiro, né, aprendam, né, conheçam nessas instituições as normativas que a gente segue, né? O CNJ realmente ele lança diversas resoluções impulsionando que a gente esteja realmente na vanguarda e continuamos lá. Então eles empolgam a gente, impulsionam a aplicação do CPSI. Inclusive eles encabeçaram, né, recentemente esse ano, né, uma jornada, né, de inovação. Enfim, a minha dica seria essa: conhecer mesmo as instituições e principalmente a nossa população, que é porque é para elas que a gente existe, né? A nossa instituição ela sempre vai tentar estar gerando valor para a nossa população. Então, de certa forma, se você conhecer a população, conhecer a instituição, o nosso papel, né, inclusive as nossas dores, e aí aproveitando, como eu vou conhecer as dores, Felipe? Busquem as unidades de inovação. Se tiver unidade de inovação dessas instituições, podem ter certeza que elas estão preparadas para recepcionar vocês, que são das startups, e elas já estão pode considerar que elas já estão até levantando essas dores institucionais. Igual eu falei, a gestão do Tribunal de Justiça ano que vem vai vir pesado nessa questão de inovação aberta. A gente já está estudando maneiras de fazer essas jornadas de inovação para fazer o levantamento das nossas dores. E a gente vai começar não pelo CPSI até, a gente vai começar ainda com a lei, a 14.000, né? Que substituiu a 8.000, que inclusive ela ficou um tempo a 8.000 e a 14.000, ao mesmo tempo, só para a gente, não, vamos, dessa contratação a gente vai seguir pela 8.000, não, essa daqui a gente vai pela outra. Então, assim, também são reflexos, né, da complexidade, né, que a gente trata do tema, né? Mas a próxima gestão vai vir pesada, a gente vai investir bastante nessa questão de levantamento de desafios e a gente vai divulgar. E geralmente a gente divulga por edital, geralmente a gente faz postagem no Instagram, a gente faz matéria no site. Então, conheçam as instituições, fiquem ligadas a elas. Eu ia falar, leiam o diário, mas é um ponto mais chatinho, melhor deixar para outra questão. Mas confie que a gente também vai estar nessa missão de divulgação. E se a gente estiver devendo, é para ter todos os portais das nossas instituições públicas, um portal, né, uma página chamada Contatos. Explorem a página Contatos, vejam as unidades que conversem muito ali com a temática da tua startup, né? Tipo, tem um núcleo de sustentabilidade, é com isso que eu trabalho mais. Tem um núcleo de ensino ali, ou a escola da magistratura. A minha solução é mais voltada para ensino, ou tem de compras públicas. Ou seja, explorem, conheçam, explorem e contem com a gente. Ainda que a gente tenha um pouco dessa resistência, estamos amadurecendo, a gente já compreendeu que sozinhos a gente não vai chegar a canto nenhum. É realmente um co-op aqui, daqui para frente. Show. Bem, gente, infelizmente o nosso tempo é limitado, e aí eu queria que os colegas fizessem as considerações finais para a gente encerrar o painel.
Bom, como eu falei para o professor, né, eu não tenho muito para falar de contrato público, assim, em termos da contratação, mas do lado de cá, compartilhando a minha experiência em B2B, em software, né, porque inovação é muito amplo, né? Eu estou falando de inovação na minha área, que é a tecnologia da informação. Existem outras tecnologias, né? Então, é só uma delas. Então, do lado de cá, da nossa experiência, vão atrás, setor de inovação é uma boa porta. Nós estamos conversando com a Unimed de São José do Rio Preto. Veja, Unimed São José do Rio Preto, em São Paulo, é uma das... o polo da América Latina de negócios é São Paulo. E você vê uma startup de Rondônia, a gente está fazendo uma POC lá, e eu entrei pela porta da inovação, gestor de inovação. Eu falei assim, olha, e aí, o que vocês têm aí para a gente aqui? A gente gosta de resolver o problema. Aí ele ficou meio assim, marcamos outra reunião, ele começou a trazer os gestores. Aí fala. Gente, é muito problema. Na Unimed tem vários problemas. No governo é muito pior. Tem muito mais problemas, né? E só pegando um gancho aqui do colega, e pegando um gancho do professor, do orgulho, né? Então, a gente teve um aprendizado aí que a gente ia muito no gestor final. Aí, quando eu chegava na TI, a TI barrava, né? Por questão de orgulho. Eu sou da informática também. Tem isso, né? Ninguém gosta de ser... Então, a gente mudou a estratégia e começou a ir pela TI. E da TI, a gente ir para as áreas. E a inovação também é uma boa porta. As instituições estão investindo nisso, o CNJ está fazendo isso, você falou, né, Felipe? E porque os recursos são escassos. Você tem que fazer mais com menos. Nós tivemos uma pandemia, né? Nós tivemos aí o caso no Rio Grande do Sul, as enchentes. Então, você tem que fazer mais com menos, e os órgãos já perceberam isso, né? A internet, as pessoas estão mais exigentes, né? Pego o meu celular aqui, peço um aplicativo, consigo me mover, consigo pedir comida, vou numa farmácia, passo o Pix, e as pessoas querem isso no governo, e elas estão exigentes. O cidadão está cada vez mais exigente, o que força o gestor ter que ir atrás de resolver esses problemas de forma mais barata. E não tem como fazer isso se não for inovando. Não tem como. Você tem que... É uma mudança de paradigma, né? Então, eu recomendaria, pegando ali o gancho que o Felipe falou, saibam que porta entrar, vão atrás do público, da dor que vocês vão querer resolver, tem que gastar sola de sapato, tem que marcar reunião, tem que insistir, você tem que tirar a pessoa da zona de conforto, e eu acredito muito que, se a pessoa está com o cabelo pegando fogo, ela vai se mexer, porque você vai acender uma faísca na cabeça dela e falar assim, olha, esse teu problema aí que você está tendo há muito tempo, eu acho que dá para a gente resolver juntos. Vamos conversar? Cara, você desperta isso num servidor público, uma faísca, que ele vai dormir, rapaz, que aquele menino falou? Será que dá para resolver mesmo? E aí você desencadeia uma série de coisas. Claro, vai passar por um processo de contratação, vai passar por um processo de implantação. A equipe tem que dar conta do produto, né, de resolver o problema. Tem um pós-venda, tem a implantação, tem toda uma série de coisas. Eu só estou falando dessa parte aqui de você chegar. Porque uma vez que você chega, você está quase no final do game, sabe? O resto não vai ser tão fácil, mas vai ficar melhor para você passar por isso. E uma vez que você conquistou o primeiro cliente, é muito melhor você conseguir o segundo. Sabe? É uma diferença absurda, porque você contratou com a Secretaria Municipal de Saúde. A primeira foi corajosa, conseguiu, abriu as portas, você resolveu o problema. Para você ir para a segunda, fica muito fácil, porque você já tem documentação, você já tem muitos riscos mitigados, você consegue convencer melhor, você tem depoimentos. Então, minha consideração final aqui tente achar o seu primeiro cliente. Ele vai ser o mais difícil, não tem jeito, mas depois que você passar por ele, vai ficar tudo mais fácil, sabe?
exige 3, 4 anos para você ficar bom em alguma coisa. Não adianta você achar que vai começar algo agora e já vai sair fera nisso, mas tem que começar. Então, muito obrigado, pessoal. Felipe, considerações finais. Pessoal, sejam apaixonados por problemas. Eu acho que essa seria a minha contribuição final, porque é por meio dos problemas que a gente vai fazer essa conexão com o poder público. E quando a gente é apaixonado por problema, a gente realmente tenta entender por todos os detalhes, todas as raízes, tudo aquilo que influencia. A gente acaba levantando as métricas necessárias para mudar. E no poder público é muito importante essa questão de métricas para a gente poder comprovar realmente que houve inovação, né, que gerou valor para o público. Então é algo que a gente sempre bate na porta. E também comunicação. Parece que é besteira, mas por exemplo, é uma porta às vezes. Às vezes é uma pessoa que você conhece e você faz aquela comunicação e ela consegue te introduzir dentro desse mundo do poder judiciário, por exemplo, ou ela consegue te conectar com outras pessoas, com outros, e vou falar até que os stakeholders, né, que inclusive a gente utiliza muito lá internamente, até para nós termos a chance de colocar uma inovação em uso, a gente tem que ir atrás de patrocinadores dentro do próprio poder judiciário. Então, assim, vocês também conseguem, né? Busquem os magistrados, busquem expor isso e insistam mesmo. Insistam porque tem muito ego, sim, tem muita vontade de ser o primeiro e tudo, mas tem muito reconhecimento pela missão institucional, pelo propósito da gente ser servidor público, que inclusive é o que mais nos toca. Se a gente fizer uma pesquisa lá dentro do tribunal, que já foram feitas várias, o primeiro resultado que se pede dos servidores é essa participação, esse reconhecimento, né, e essa possibilidade deles estarem atuando realmente com a nossa população. Então, isso... E depois que vem dinheiro, né? Então, tipo, achem os seus pontos focais dentro das instituições, apresentem suas ideias, e eu garanto para vocês que o poder público hoje em dia está de portas abertas para essas parcerias com as startups, pesquisadores, pessoas físicas também, né? Hoje... não está liberado, mas está quase lá. Então, sejam muito bem-vindos e estou à disposição lá no Tribunal de Justiça. Fico lá na Escola da Magistratura. Qualquer momento, só chegar. Bem, foi um prazer estar aqui com vocês. Com certeza foram observações aqui do lado de cá do balcão, do lado de lá do balcão, que foram muito valiosas. Eu queria agradecer de verdade a disponibilidade dos colegas. Eu tenho certeza que vocês, os colegas das startups aqui, teriam que pagar uma mentoria com um ticket muito alto para ter esses insights. Também me considerem também um ponto focal na Prefeitura de Porto Velho, caso vocês precisem. É algo libertador quando você tem essa pessoa que conecta, né? E eu tento funcionar como esse elo, os colegas também tentam funcionar com esse elo, e a gente precisa, de uma vez por todas, entender de que a gente do público precisa do privado para a gente melhorar, e a gente precisa, ao mesmo tempo, conseguir entender que é lícito ao privado querer lucro. E está tudo bem. Foi um prazer estar aqui com vocês e nos vemos nos próximos eventos. Obrigado. Mais uma vez, nós queremos agradecer a participação nesse painel Desafios Públicos, Soluções Privadas, como startups podem colaborar com o governo de Rondônia, tendo como moderador o professor César Vanderlei, participação dos panelistas Bruno Pinheiro, diretor de inovação da PING, e também o servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Felipe Hidalgo.